Fala galera que se liga aqui no canal Elétrica em Questão. Voltamos aqui a nossa resolução de questões da EA ou EAR. Vamos aqui atacar na questão de número 34. O autotransformador é um transformador especial, no qual parte do seu enrolamento é comum aos circuitos do primário e do secundário. Sobre a característica do autotransformador, quando comparado com um transformador de dois enrolamentos, é correto afirmar que... Então vamos lá, galera, olha aqui. A própria banca, ela já nos fala aqui que o autotransformador é um transformador especial e o que mais? No qual parte do seu enrolamento é comum, é comum aos circuitos do primário e do secundário. Então vamos aqui, ó. Trouxe aqui uma representação do autotransformador, onde aqui no VH nós temos a entrada. Vou chamar aqui de primário. E aqui o VL é o secundário. Então, galera, vejam aqui que parte do circuito é comum ao primário e ao secundário. Então aqui, ó, parte das bobinas ela é comum tanto ao primário como ao secundário. E vejam aqui que eu tenho apenas uma coluna aqui de espiras de enrolamento. Correto, galera? Então, com isso, eu tenho a economia também de material. Eu necessito de menos, olha aqui, ó, eu necessito de menos o quê? Enrolamentos, menos fios de cobre. Menos fios de cobre. E vejam aqui também que o momento aqui em que é feita a interseção do primário para o secundário, agora é feito diretamente por um fio, não apenas pelo ar, pela indução eletromagnética. Então aqui também eu tenho menos fios, então eu tenho aqui um trafo mais leve. Quando eu comparo para os dois tipos de mesma potência, então tanto um transformador autotransformador como o transformador comum, para uma mesma potência, o autotransformador será mais leve, porque ele utilizará menos fios de cobre. E essa vantagem permanece até 3 vezes, olha aqui, ó, curiosidade, 3 vezes a relação entre o lado primário e secundário. Então, galera, o que que seria isso? Se eu tiver aqui 10 volts no primário, ali o meu secundário terá que ser no máximo 30 volts para que toda essa minha relação aqui de eficiência ela seja ela permaneça, porque quando eu tenho uma diferença entre as tensões do primário e do secundário muito maiores, então muito maior do que 3 vezes essa relação, acontece que há o desaparecimento da vantagem. Correto, galera? Então, olha, vamos aqui à resolução. Então, quanto ao autotransformador, é correto afirmar que custam mais. Então, galera, eles não custam mais, eles custam menos. Porque eu tenho ali a redução da quantidade de material empregada nos enrolamentos. Então, se há a diminuição desses fios de cobre
utilizados no enrolamento, o fabricante também reflete o preço no valor final do equipamento. Então, o autotransformador custa menos do que um transformador comum. Claro que comparando para os casos de mesma potência. Possuem perdas maiores. Então, galera, se ele já que ele tem menos fios de cobre e também a ligação direta é, através de cabeamento elétrico, né, entre a entrada e a saída, entre o primário e o secundário. Então, se há essa ligação direta através de fio, eu diminuo as perdas. Então, as minhas perdas serão menores, tanto perdas como aquecimento, como perda de dispersão do fluxo magnético. Então, todos esses motivos nos levam a afirmar que o autotransformador possui perdas menores quando comparada com um transformador comum de mesma potência. Beleza, galera? Então, A não é a B, não é a C. Tem reatâncias de dispersão maiores. Então, galera, como eu falei para vocês, como eu tenho um acoplamento entre a entrada e a saída feita através de fios, eu diminuo a minha reatância de dispersão, diminuo as minhas perdas de fluxo. Então, a minha reatância de dispersão é menor, beleza? Só nos resta a letra D. Vamos ver o que que fala. Os enrolamentos estão conectados diretamente entre si, correto? Os enrolamentos, eles são conectados diretamente entre si e não mais através apenas é, de magnetismo. Beleza, galera? Então, aqui resposta correta é a letra D. Aguardo vocês na próxima questão. Se você não é inscrito, não esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhe e dê seu like. Até breve.